Eu queria primeiro dizer que é uma honra e uma grande responsabilidade estar fazendo essa fala aqui para o conjunto dos companheiros e companheiras. Espero estar à altura. Gostaria também de dizer e saudar o conjunto dos delegados e delegadas desse congresso, por tudo que já foi falado, eu não vou me repetir, mas é uma demonstração, e até utilizar aqui para minha exposição, é uma demonstração clara e objetiva de que o socialismo avança. É uma demonstração clara e objetiva que a unidade popular, que luta pelo socialismo, que defende uma revolução, ela está crescendo de norte a sul do país, do Amazonas ao Rio Grande do Sul. É um sinal, companheiros, concreto e objetivo, de que o povo está ganancioso, está sedento, está querendo ouvir da nossa palavra, da palavra de cada companheiro e companheira, a mensagem do socialismo e da revolução. Então, ao mesmo tempo que eu trago aqui, no meu íntimo, revolta por essa situação toda que nós estamos vivenciando no mundo, mas também trago alegria. Por quê, companheiros? Esse momento, não vou me alongar e nem fazer grandes análises, porque esse não é o objetivo nosso. É um momento do capitalismo apodrecido, de um capitalismo doentio, de um capitalismo falido e em profunda crise. Essa crise do capitalismo, camaradas, ela vai se aprofundar ainda mais. Não para por aí. E a destruição no Amazonas, e a destruição do meio ambiente, e a opressão, e a morte, e a violência está na essência desse sistema brutal e desumano. Para falar da conjuntura, para dar exemplo da conjuntura, eu acho que nem necessitaria, camaradas, porque está na nossa cara. Mas eu vou citar dois pontos principais. Nós estamos no meio de uma guerra entre monopólios, impulsionado pelas principais potências imperialistas. China e Estados Unidos se colocam frente a frente na disputa com Rússia, com a Alemanha, com a França, com a Inglaterra, sendo aí coadjuvantes. E essa disputa é para defender, porque existe a superprodução que Marx falou no século XIX, ela é permanente e é atual. Acumularam muito, acumularam em um nível superior o capital, e cada vez mais vão acumulando mais e mais e mais, sem freio. Mas produzem, não produzem para satisfazer os interesses da grande maioria, não produzem para resolver o problema da moradia e o povo está morando nas ruas, não produzem para resolver medicamentos, para construir escolas, para construir hospitais, e deixam o povo morrer na porta dos hospitais com seus filhos. É esse o acontecimento desse sistema capitalista. E essa defesa dos mercados para os seus monopólios é também expressada na defesa pelo monopólio da tecnologia, pelo monopólio das armas, pelo monopólio do setor petrolífero, da indústria bélica, que está lucrando, jogando trabalhadores contra trabalhadores. E eu queria entrar, saindo dessa questão, não é meramente econômica, é política também. Só para citar, companheiros, e para demonstrar que nós estamos beirando a uma guerra mundial. Há quem diga que já estamos em processos que podem ser já centelhas e centelhas de uma guerra mundial. A guerra na Ucrânia já tem mais de 600 dias de guerra na Ucrânia.
São milhões de toneladas de bombas destruindo povo contra povo. Para satisfazer, companheiros, os interesses dos Estados Unidos, do imperialismo norte-americano, do imperialismo russo, nós temos que dizer, companheiros, em alto e bom som: abaixo essa guerra. Essa guerra que é para dominar o território, que é para dominar o petróleo, o gás, e é também avançando, uma guerra que avança para o centro da Europa e coloca as potências imperialistas, União Europeia, Estados Unidos, OTAN, enfileirados, avançaram inicialmente ocupando Iraque, Afeganistão, uma guerra contra a Síria e demais países do Oriente Médio, entrando com suas tropas presencialmente. As tropas norte-americanas estiveram na guerra contra o Iraque, contra o Afeganistão, e estão ali enfileiradas. E do outro lado, a Rússia. Então, camaradas, esse sintoma que avança, inclusive contra o povo palestino, é a disputa por matérias-primas, mas é também a disputa para massacrar o povo, para desencadear o processo do Estado de Israel, um Estado fascista. E ele também demonstra o momento desse apodrecimento, né, do capitalismo. É um capitalismo extremamente violento. Quanto mais acumula, companheiros, não vai diminuir, vai aumentar. O acúmulo de capitais leva ao acúmulo das contradições, o desenvolvimento disso. E o que nós estamos vendo, companheiros, são as crianças sendo mutiladas, são crianças sendo assassinadas. Não é só mortes, não é uma guerra, é um verdadeiro genocídio. E é um genocídio que busca exterminar um povo inteiro, camaradas. Busca exterminar um povo inteiro. Então, é uma tarefa. Nós temos inúmeras tarefas do internacionalismo proletário. Defender Cuba socialista frente ao bloqueio do imperialismo norte-americano. Lutar contra qualquer ocupação, qualquer intromissão em países dependentes, em países subdesenvolvidos, no país e no mundo. É também uma luta nossa. Mas sem dúvida, camaradas, a nossa principal tarefa do atual momento, não devemos medir esforços, como o camarada falou, colocar nos muros os nomes de quem estão sendo assassinados, denunciar que isso é um massacre, é uma violência desumana. E eu acho, é uma sugestão, uma ideia para a gente discutir, que ficar em cima do muro é fechar os olhos, é contribuir com a criminosa ação terrorista de Israel contra o povo palestino. Então, companheiros, nós devemos seguir o caminho do povo boliviano, que recentemente, há 2 dias atrás, decretou, com a massa do povo e com o governo boliviano, adotou o rompimento das relações políticas com o Estado genocida de Israel. E eu acho outros fizeram cartas, outros apresentaram positivamente moções na ONU. Porém, nós devemos ir para cima, porque o povo brasileiro tem que ser o povo da classe trabalhadora que vai combater a opressão, o colonialismo, o fascismo contra o povo palestino. É também um momento de avanço, né, do fascismo,
da violência fascista, o grande capital, parcela do grande capital financeiro, da grande burguesia, impulsiona o fascismo na América Latina, tentativa de golpe na Colômbia, né? O golpe no Chile, no Peru. Esses golpes, inclusive, frações fascistas adquirindo massas, pessoas, para defender essas posições. Isso é a clareza que a nossa tarefa internacionalista é combater o fascismo onde quer que ele se expresse. Essa tentativa de golpe da Colômbia, que foi repudiada e foi reprimida pelo povo. A gente usar essa experiência, é essa ousadia que nós já estamos fazendo aqui, como muito foi relatado aqui nas mesas anteriores. A AUP tem sido o carro de chefe da luta contra o fascismo, da luta antifascista no Brasil. E precisamos estar sempre nos colocando à prova, indo às ruas, colocando o povo nas ruas para combater o fascismo. Mas esse fascismo, companheiro, essa repressão e essa violência cometida pela grande burguesia internacional e nacional é também e é principalmente para aumentar a exploração. Para aumentar a exploração contra a classe trabalhadora. Para destruir os direitos. Para destruir os direitos. Nós precisamos unir a classe trabalhadora a nível internacional. Porque, inclusive, na França, não sei como se solucionou, mas estavam colocando para frente a reforma da Previdência. E estavam tendo greves, grandiosas greves. Emblemática greve dos garis da França. Nos Estados Unidos, os trabalhadores também estão sendo seus direitos retirados. Estão tendo por seu poder de compra solapados. E pela primeira vez, desde a fundação do sindicato das montadoras dos Estados Unidos, foi feita uma greve geral nas principais, das grandiosas montadoras norte-americanas. Esse é o papel da classe trabalhadora, que não é falado, mas é falado nas páginas do jornal A Verdade, e nos facilita muito. Então, companheiros, essa destruição dos direitos massacra o nosso povo, porque é o mesmo caso, a mesma consequência, a mesma causa do massacre do povo palestino. É a ganância do lucro do patrão, é a ganância, companheiro, dos monopólios armamentistas, dos monopólios petroleiros, que retiram direitos da classe trabalhadora, do capital financeiro. Estão nos massacrando, camarada, estão massacrando nós enquanto classe trabalhadora. Se nos países desenvolvidos os trabalhadores estão travando lutas, e não só travando lutas, mas inclusive fazendo grandes revoltas aqui na América Latina, nos países em desenvolvimento, isso é muito mais cruel. A nossa classe, ela é morta diariamente. Ela é morta, companheiros. Ela está sendo morta em curto prazo. Ela está sendo morta com subnutrição. E alguns ainda que se dizem de esquerda nos criticaram por defender a duplicação, aumente 100% do salário mínimo. Eu acho que nós devemos manter bem alto, em bom som, a bandeira do aumento de 100% do salário mínimo. Quem acha que não tem que aumentar 100% do salário mínimo é que não sabe o que é a dor de abrir uma geladeira e não ter um feijão para dar alimento para os seus filhos. Quem não acha que deve aumentar 100% do salário mínimo é porque quem está preocupado com a economia para a burguesia, para os patrões. E tem, inclusive, companheiros, no Brasil, um estudo científico do DIEESE que calculou o mínimo necessário. Na minha concepção, esse é o mínimo, é o salário mínimo do DIEESE, é o mínimo necessário para o trabalhador
trabalhador viver, sobreviver. Então, camaradas, agora eu vou tentar partir para a parte mais alegre. Tudo isso, como eu falei no início, é crise. É uma crise. É a miséria da burguesia contra o povo. Mas é uma falsa força. É um gigante de pés de barro, realmente. E nós, camaradas, precisamos lutar contra essa reação. Porque a revolução, eu sou de uma época, fui fundador da UJR, nos anos 90. Eu sou de uma época que nós sonhávamos, eu sou dessa época também, mas nessa época que eu estou citando, no auge do liberalismo, do neoliberalismo, nós mirávamos a Revolução Cubana, que ainda miramos, nós mirávamos a luta contra a ditadura sanguinária do Brasil, com Manuel Lisboa, Mário Luiz de Carvalho, Manuel Aleixo e os heróis do nosso partido. E eu sonhava com meus companheiros, desejava ter vivido aquele período. Mas hoje, camaradas, eu me sinto muito alegre, porque esse crescimento da unidade popular, esse desejo do nosso povo para saber e compreender o socialismo, esses elementos da crise profunda, da guerra, beirando a guerra mundial, nós devemos nos preparar, porque também nós estamos na véspera de uma revolução socialista no mundo. Esse é o nosso momento histórico, companheiros. Pode não ser o momento da conjuntura, mas está quase se afunilando a conjuntura com o nosso papel histórico. Por quê, companheiros? É a nossa intuição também, mas é o nosso instinto também, mas é o materialismo dialético também, nos mostrando, companheiro, o caminho da revolução socialista. Nós precisamos nos vincular profundamente. As outras falas vão aqui desenvolver, eu vou tentar acelerar a conclusão, mas nós nos aproximar mais rapidamente, nos entrelaçar, colocar o marxismo revolucionário no âmbito, no seio da classe trabalhadora, é uma tarefa central do internacionalismo proletário, exige de nós, camaradas. Para nós avançarmos, camaradas, companheiros e companheiras, para cima da conciliação de classe, lutar contra a conciliação de classe, porque essa conciliação de classe tem a conciliação para fortalecer as políticas do capitalismo, para manter as políticas do capitalismo. Ela leva ao fracasso, lamentavelmente. Ela leva não só ao fracasso, mas essa polarização entre social-democracia e entre o fascismo é uma falsa polarização, na medida que eles não resolvendo os graves problemas do nosso povo, acabam abrindo espaço, fortalecendo, engordando os embriões fascistas no nosso país e na América Latina e no mundo. Acabam sendo a antessala, camaradas, a antessala. Não vou mais me alongar sobre isso. Só para concluir mesmo, camaradas, com muita alegria, que nós devemos lutar com a classe trabalhadora pelos seus direitos mais sensíveis, pelo pão, por esse pão que é retirado da boca da classe trabalhadora, da nossa classe, das nossas famílias, a saúde, a educação, a moradia, como estão fazendo os nossos movimentos revolucionários aqui presentes. Mas nós devemos apresentar o algo a mais para esses trabalhadores e trabalhadoras. É o alimento, companheiros, que eles necessitam. É a propaganda do socialismo que eles necessitam também, para eles perceberem. E eles percebem. Está aqui a companheira Tânia, para não me deixar mentir, que é uma companheira que eu me identifico profundamente, porque é também companheira nordestina que está em São Paulo, assim como eu. Ela disse que rejuvenesceu
somente, e está comendo pão aqui conosco, somando ombro a ombro. Mas porque ela reviveu, camaradas, porque foi apresentado o socialismo com as páginas do Jornal Verdade para ela. E só para concluir mesmo, agora é verdade. Construir o socialismo não só é possível, mas nós enxergamos esse futuro no presente. O socialismo é não só necessário, urgente e absoluto. Vamos ao socialismo, acabar com a guerra, com a fome e com a miséria do nosso povo. Obrigado. Dizer que nós estamos já no 3º Congresso da UP, completando em janeiro, se tudo der certo, 24 anos de militância. E assim como alguns e algumas falaram aqui, fico nervoso. Mas como já contei com várias intervenções anteriores que nos ajudam, então, subindo no ombro desses gigantes aqui, dessas gigantes, a gente dá continuidade, porque é assim que a gente está fazendo o nosso trabalho para se desenvolver e crescer. Então, eu queria, conectando com o que o camarada que me antecedeu falou, colocar a questão nacional e algumas tarefas que estão descritas nos nossos documentos e acrescentar algumas coisas que a nossa executiva nacional vem debatendo. Então, a primeira questão, camaradas, não esqueçamos em nenhuma intervenção nossa de análise da situação do Brasil, a origem. O que originou a gente estar num país tão rico com o povo submetido a tamanha pobreza. E aí não nos esqueçamos do genocídio indígena. E quando a gente falar genocídio indígena, não é para apagar ainda mais os povos indígenas, porque eles sofreram genocídio, tem que ser denunciado. Mas também lembrar que, apesar do genocídio, sempre estiveram em todas as páginas central de luta por libertação do nosso povo até aqui. E não só tem tamanha força que, sobre um genocídio dos piores da história da humanidade, que submeteu o povo, estão crescendo. A população indígena, segundo o censo do IBGE de 2022, cresce e se fortalece por um processo de luta dos explorados e oprimidos desse país, de retomada desses povos, e nós temos um papel muito importante nesse processo. A outra questão, os quase 400 anos de escravidão negra, o sequestro de milhões dos nossos de África para cá, e todas as dificuldades que nos foram impostas e o reflexo do racismo até hoje, até os dias atuais, né? E como esse processo forjou um país dependente, mero exportador de matéria-prima. É impressionante que um povo tão inteligente como nós, tão capaz como nós, seja submetido a, quando vai vender sua força de trabalho, no máximo contribuir para que se enriqueça e se empanturre as classes dominantes dos países mais ricos, quando o nosso povo passa fome aqui. Também lembrar que esse tipo de sociedade que nos foi imposta com muita violência gerou uma classe dominante que ela é o retrato desse processo. Classes dominantes autoritárias, violentas, patriarcais, portanto machistas, escravocratas, portanto racistas, e com uma característica também, que elas são anti-povo brasileiro. Nós não podemos humilhar o nosso povo falando que a burguesia é parte do povo brasileiro, porque ela não é. Ela, inclusive, boa parte dela nem no nosso país está. Ela não merece ser chamada de brasileiro. Ela rasga a bandeira do Brasil permanentemente quando mantém essa política. Então, verdadeiros patriotas são os comunistas, os revolucionários, aqueles que lutam pela libertação do país. E eu quero reforçar isso.
camaradas, isso que foi gerado leva a um país profundamente desigual. Para aqueles que diziam, esses reformistas que durante um momento ficavam falando que metade da população do Brasil é classe média, e muita gente caiu nessa, vamos a alguns números recentes que mostram que 80% da população do Brasil vive com menos de R$ 2.600. 80% da população do Brasil. Sendo que metade desses 80% recebe menos de R$ 1.200 por mês. Isso é menos que o salário mínimo. São milhões e milhões de pais de família e mães de família que não têm direito nem à miséria que é a carteira assinada. Porque nós temos que lembrar que nós lutamos pela abolição da escravidão assalariada. A escravidão assalariada está lá inserida a carteira assinada também. Ela não é o máximo. Ela é direito conquistado com muita luta, e o que envolve uma carteira assinada envolve muito sangue da classe trabalhadora. Mas lembrem-se que nem esse direito, nem essa migalha nós estamos tendo direito. Boa parte do nosso povo vem tendo direito. E enquanto isso, camaradas, alguns números dessas análises vão batendo, porque dessa que eu estou me baseando aqui, o crescimento econômico do Brasil, esse que é tão propalado, inclusive pelos economistas da burguesia e os submissos a ela que não admitem, que fica exaltando esse crescimento econômico, quem se beneficia dele são 5% da população, se a gente forçar a barra, porque quem se beneficia mesmo é menos de 1%. Enquanto isso, o que chega próximo dessa análise também, que só confirma o que a Auditoria Cidadã da Dívida vem falando, que metade do orçamento do Brasil vai parar para menos de 1%. É drenado para menos de 1%. E, camaradas, nós lutamos para modificar essa realidade. Acabar com os bilionários, acabar com os ricos, estabelecer uma sociedade onde essa riqueza toda sirva ao nosso povo. Quem socializou a miséria foi o capitalismo. Nós queremos socializar a riqueza, camaradas. Esse é o objetivo do socialismo. E aí, nesse sentido, eu quero reforçar que essas classes dominantes, com essas características que elas forjaram nesse processo colonial, elas não perderam e se encontraram de uma forma impressionante com o fascismo. Se viram no espelho do fascismo. Porque já trouxe isso lá da Europa, quando ela descobriu, aí bateu certinho com o que elas já faziam aqui. E essas classes dominantes, setores fundamentais delas, nunca abandonaram essa perspectiva. E neste sentido, esse momento, essa época que nós estamos vivendo, camaradas, aqui no nosso país, mesmo como muito bem colocadas as derrotas que nós impomos eleitorais e políticas das ruas também, porque esse foi o centro, se não fosse a desencadear aquele processo que nós não podemos deixar de falar. Nós fomos centrais para as ruas, para que as mobilizações acontecessem em 2021, naquele momento crucial. Não duvidemos da nossa força, embora ela não é ainda a força central e fundamental para os nossos, para que a gente possa alcançar nossos objetivos. Mas falo isso, camaradas, porque a luta contra o fascismo continua sendo a luta central que nós precisamos desenvolver nesse atual momento. E nesse sentido nós vamos traduzindo, nós precisamos ter palavras de ordem que traduzam para as grandes massas aquilo que nós estamos pensando em poucas palavras. Isso é um grande desafio. Mas a questão fundamental é a luta pela prisão de Bolsonaro e os generais golpistas. Essa é uma das palavras de ordem mais importantes. E que nós já fizemos uma importantíssima jornada de manifestação agora no mês de outubro, levantando essa bandeira junto com outras que a gente quer desenvolver aqui. E camaradas, nós estamos falando disso porque um dos objetivos centrais que nós fazemos desde a nossa fundação é que nós consigamos abrir uma fenda no processo histórico para que o nosso povo possa
esse discurso de correlação de força para se esconder debaixo da cama e justificar as alianças com a direita e com o centrão, que é a extrema-direita também, que eles fazem. Então nós, entendendo que ainda não tem a correlação de força, o que devemos fazer? Lutar para mudá-la, permanentemente. E lembrar que o que dá força para a esquerda é luta social. Isso é central, e não qualquer outra coisa. Também, camaradas, e lembrar, como eu já coloquei no início, esse processo significa apurar o genocídio indígena, negro e das duas ditaduras do século XX, porque tem reflexo hoje. Agora, camaradas, tem outras questões ainda do campo democrático fundamentais que nós precisamos desenvolver. Traduzir a luta contra o fascismo do geral ao específico. Então nós falamos prisão de Bolsonaro e dos generais golpistas e no nosso dia a dia. E o inimigo como Zema, o inimigo como Tarcísio, o inimigo que está lá no Estado, os vereadores, deputados corresponsáveis pela tentativa de golpe no dia 8, do brutal processo de retirada de direito. Nós precisamos desenvolver isso também. Nós precisamos crescer nos locais por isso também, nas regiões. Essa luta tem desdobramentos no dia a dia. Também sobre a questão democrática. O camarada colocou questões fundamentais a nível internacional, não as subestimemos. Inclusive o reflexo, por exemplo, que o massacre que o Estado de Israel está fazendo sobre o povo palestino aqui no Brasil. Porque a extrema-direita fascista está se utilizando da religiosidade do nosso povo para fazer falsas afirmações históricas supostamente colocadas na Bíblia para justificar que o Estado de Israel está correto no que está fazendo. Nós não podemos subestimar esse enfrentamento. É mais uma página de enfrentamento com o fascismo dentro do nosso território, dentro do Brasil. E mais, camaradas, fazer outra conexão. A bala, a mesma bala que mata nosso povo preto e pobre nesse Brasil, é a bala que está matando o nosso povo palestino. Porque a bala das armas que são usadas pelas forças militares e policiais aqui no Brasil são de fabricação israelense. Concepções militares de perseguição e violência urbana são concebidas contra o nosso povo irmão palestino há muitas décadas e são aplicadas no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Então vejam que a luta racial, ela também é de nível internacional. A irmandade do povo negro, que é a identificação do povo indígena com os povos que vivem nesse país e com a classe trabalhadora, com nossos irmãos a nível internacional. Ou seja, camaradas, a luta para manter vivo o internacionalismo proletário nunca foi tão atual no momento que nós vivemos. E precisamos fortalecer essa aliança. E não é à toa que essa bandeira da Palestina está aqui na frente. Não é à toa que todos os atos que nós fizemos no Brasil, nós levantamos bem alto a bandeira palestina. Porque hoje essa se traduz como uma das grandes resistências populares. Mas eles não esperavam que na Europa inteira, nos Estados Unidos, no mundo todo, os povos estão se levantando contra a invasão israelense, porque querem tomar o território palestino. E não acha que essas lutas não estão tendo resultado? Estão, porque parte da opinião pública internacional começa a virar a entender que aquilo é um massacre e um roubo de terra. E nós precisamos continuar o trabalho que nós estamos desenvolvendo neste sentido. Outra tarefa ainda no campo democrático é nos preparar para as eleições de 2024, camaradas. Embora tudo que foi colocado aqui é fundamental, o centro nosso está no nosso crescimento, na nossa organização, e isso vai estar conectado. E tanto que a nossa executiva está propondo uma atividade no início do ano que vem para desenvolver essa discussão, para aprofundar essa discussão. Agora, camaradas, também, nosso camarada redator do jornal fez na sua intervenção algo
que eu considero que nós precisamos desenvolver, que é essa ideia do projeto de lei de iniciativa popular, para revogar ou modificar essa chamada cláusula de barreira. Nós precisamos levar desse Congresso, queria fazer essa proposta, levar para o novo Diretório Nacional eleito, para que a gente debata e aprofunde isso. Porque nas eleições de 2022 nós sentimos, quando a gente estava fazendo o nosso trabalho, que milhares de pessoas do Brasil se identificaram com a injustiça da gente não poder ter tempo de TV e de rádio, como os outros tinham, não ser convidado para os debates, não ser obrigado, que esses meios de comunicação que são concessões públicas, tem que lembrar isso, possam ser obrigados a nos convidar. E nós sabemos, nós falamos para alguns milhares, talvez alguns milhões de pessoas da campanha eleitoral. Se tivesse ido para o debate, nós tínhamos falado para milhões e milhões. Os pedidos de filiação não iam se resumir a 25 mil, não. Pode ter certeza, pode ter certeza. E não segura a gente à toa. Mas nós, em vez de combinar com o Congresso Nacional, vamos combinar com o povo. Vamos começar. A crítica que nós fazemos para os outros, vamos começar por nós mesmos, né? Fazendo o trabalho que tem que ser feito. Seguindo, camaradas, nós temos que lembrar da nossa análise é que a luta contra o fascismo não se resume só à questão democrática. E aí entram as lutas que nós estamos desenvolvendo, as demais palavras de ordem que nós estamos levantando. Nesse sentido, conectar essa luta contra o fascismo também no campo econômico significa que a revogação da reforma trabalhista e da Previdência, assim como do ensino médio, nós estamos traduzindo na reforma trabalhista, que veja que nós temos que, não dá para usar dezenas de palavras de ordem, então nós estamos usando a da reforma trabalhista, mas o significado daquilo é revogar todas as medidas que foram aplicadas desde o golpe institucional de 2016. Então isso é um ponto de partida, não de chegada. Significa também essa luta pelo aumento do 100% do salário mínimo. E camaradas, dialogando com o que o nosso camarada já colocou, que já me adiantou aqui, o discurso é que é impossível. Mas na década de 50 já foi feito, quando o Brasil tinha uma economia muito mais frágil do que a de hoje. E foi feito de uma tacada só, para aqueles que falam que isso não é possível. Com mobilização popular, pressionou-se o governo Vargas e o então ministro do Trabalho, João Goulart, decretou no 1º de maio o aumento de 100% do salário mínimo. Já temos na nossa história. E o Brasil quebrou? Não, a classe trabalhadora melhorou de vida. Até o golpe. Aí veio o golpe militar depois e a situação... Mas melhorou. É possível. Nós temos exemplo, nós temos que nos basear na nossa própria história. Com isso também congelar o preço dos alimentos. É possível? É. Mas são todos enfrentamentos de massas. Povo junto, senão não tem medida dessa que vai ser aplicada. Pressionar o governo para governar com o povo e não com as elites. E não com o centrão. E nos fortalecendo para o povo ser governo nesse país. Para o povo ser poder nesse país, que é muito além de ser governo. Para o povo governar esse país. É disso que nós estamos falando quando vem uma participação eleitoral. Camaradas, todos os dias a gente vai tendo mais certeza como foi acertado o processo eleitoral do ano passado. Mas eu quero dar mais um exemplo. No início do ano eu visitei quilombolas, lá na entrada do Recôncavo Baiano, no encontro de aliados nossos, que a gente foi convidado. Lá a gente descobriu que uma dessas lideranças principal, um dos principais quilombos, o quilombo de Conceição, tinha votado em nós. Aí já tem vários enfrentamentos com a especulação imobiliária e tal. Depois tivemos a felicidade de encontrar com essa companheira e mais um companheiro de um outro quilombo, desse Recôncavo Baiano, de tantas lutas e revoltas anti-escravocratas. E eles viram a nossa intervenção durante o encontro de negros e negras do Sinasef. Vejam o movimento sindical de importância. E viram, e muita coisa que eu tinha falado ligando a questão racial com a luta de classe não era apresentado para eles no cotidiano. No café da manhã do outro dia disseram: companheiro, nós queremos fazer uma formação com vocês. Muita coisa que foi falada não nos é apresentada.
E aí nós marcamos uma reunião em tempo para conseguir. Consegui semana passada. Lá nesse quilômetro de novo. E chegando lá, camaradas, não tinha essas duas lideranças. Tinham liderança de 3 quilômetros. Tinham 14 pessoas nos esperando para fazer uma reunião. Nossa reunião, eu gravei um vídeo, eu quero reforçar quando a gente fala de reforma agrária popular. Quando a gente fala da defesa da agroecologia, essa reunião foi com fartura. Nós fizemos uma reunião comendo um peixinho. Nós fizemos uma reunião comendo banana sem agrotóxico. Nós fizemos essa reunião comendo marisco que já faz em várias pesca. Nós fizemos essa reunião no espaço de poder popular, que não tem juiz, não tem prefeito, não tem governador nesse país que diz o que eles têm que fazer, que eles vão lá e fazem. É nesse espaço que nós reunimos. E nesse espaço nós fechamos uma proposta. Camarada Eslane, presidente nacional, presidenta estadual da Unidade Popular da Bahia, não me deixa mentir aqui, fechamos uma proposta. Semana que vem nós vamos reunir, buscar financiamento, nós vamos no início do ano que vem fazer uma formação de uma semana com esses quilombolas. Isso é o tipo de partido que nós estamos montando. É o tipo de concepção que nós estamos defendendo, que chega no coração e mente de milhares e milhões, talvez, de pessoas desse país, camaradas. E esse é um exemplo de muitos que, se cada um fosse fazer uma intervenção aqui contando das suas experiências, são muitas, muitas. Camaradas, por falar no nosso povo negro, uma das bandeiras que nós estamos defendendo, um partido defendendo a desmilitarização das polícias. E vejam, camaradas, aí, na nossa tese, nós levantamos como uma das principais bandeiras do movimento negro no nosso país. É muito insuficiente, embora a gente respeite e dialogue, mas aqui é um cara do movimento negro falando também. Então eu posso criticar. É muito insuficiente dizer, parem de nos matar. Nós precisamos desarmar o inimigo, camaradas. É muito pouco isso. Então nós temos que ir para a ofensiva nesse aspecto. Nós temos que defender a desmilitarização. Não tem ilusão que esse inimigo vai parar de nos matar se a gente não for para a ofensiva. Isso é um processo importante, mas nós não estamos aderindo ao reformismo. Nós não somos contra qualquer tipo de militarização. Nós somos contra essa militarização de orientação fascista, porque existem outras. Existe a do glorioso Exército Vermelho, que serviu para derrotar o nazifascismo. Então nós não somos contra qualquer. Nós somos contra essa aí, que essa é antipovo. E ela é tão nociva que ela contagia todas as demais polícias. Mesmo não sendo militar, civil, a chacina do Jacarezinho foi polícia civil. Polícia Rodoviária Federal, não foi militar que levou o Genivaldo para uma câmara de gás dentro de uma viatura. Tática nazifascista. Portanto, quando falar de militarização, nós estamos falando de quebrar essa concepção militarista nas forças de segurança. Agora, não tem ilusão que só isso vai resolver tudo, né? Por isso que a gente luta por uma revolução. Por isso que a gente luta pelo socialismo. Mas que a gente puder avançar a situação de vida do nosso povo, façamos. E mais, camarada, a luta do movimento negro no Brasil começa a ganhar um reforço importante a partir do final desse mês. Um reforço grande foi criar o P. Mas o outro é que no final desse mês nós vamos, aprovado na nossa executiva, depois do nosso diretório nacional, muito bem recebido, nós vamos criar o nosso movimento antirracista negro da Unidade Popular. Questões, camaradas, como a reestatização das empresas que foram privatizadas, enfim, aquele programa histórico da classe trabalhadora, né,
que nós temos que dar continuidade à auditoria e suspensão da dívida pública, né? Grandes bandeiras nossas. Eu queria só reforçar duas questões aqui para a gente ir para a parte final, que são lutas muito ligadas a nós, que é a questão da terra. Na cidade, o número que chamou muita atenção agora do censo do IBGE de 2022 e que saiu nas páginas do nosso grande jornal Verdade: 18 milhões de domicílio vazio, 8 milhões de famílias sem teto. Eu gostei muito porque a gente fez uma ocupação lá em Belo Horizonte, a Maria do Arraial, e na preparação nós tivemos alguns companheiros muito importantes da coordenação nacional da MLB, enfim, nos ajudando. E o seu Pedro, lá de São Paulo, que me ensinou um monte de coisa, que eu sei do trabalho de bairro, né, que eu aprendi. E aí ele disse um negócio assim, quando a gente comentou, estava vendo a matéria, jornal e tal, aí ele falou: rapaz, então nós temos que lutar para ficar só 10 milhões agora de domicílio vazio, porque os 8 milhões... Aí ele falou esse negócio, eu falei: porra, é isso aí, essa é a luta. De uma fórmula simples, né? Mas é isso que nós temos que fazer, camaradas. E o que o MLB já está fazendo, e o nosso partido tem que abraçar cada dia mais isso. Esses domicílios vazios não é correto. Não estão nem de acordo com a legislação do Brasil, porque tem legislação para desapropriação deles já, Estatuto da Cidade, Plano Diretor, a própria função social da propriedade. Olha, nós temos que ir para cima, tem que chutar meter o pé nos barrancos, chutar as portas desses prédios, entendeu? Nós temos que ocupar, nós temos que ir para cima, nós temos que ser um partido que realiza as ocupações. Sabe? Isso é uma das grandes lutas que nós precisamos fazer para impulsionar a reforma urbana. E ao mesmo tempo a reforma agrária, camaradas. Os dados que o INCRA apresenta atualmente, era possível assentar, só usando as terras que eles chamam de latifúndio, que o INCRA reconhece de latifúndio, assentaria 8 milhões de famílias sem terra no Brasil. Só tem 4 milhões de famílias sem terra. Percebam, tanto no campo da cidade, as propostas que nós estamos fazendo, elas são totalmente execuíveis, totalmente realizáveis. Não? Quem é do mundo da fantasia é a burguesia, que fica fazendo discurso para o povo que com capitalismo ele pode ter vida. Nós estamos falando a verdade, nós estamos entrando no problema concreto, camaradas. E esse índice de produtividade que o INCRA usa é para passar pano para o agronegócio, porque de 1976, se atualizar, nem essas terras do agronegócio vai sobrar, que não serve para o povo brasileiro, só serve para exportar. Essas são lutas e mais, camaradas. Ligar isso à demarcação das terras indígenas e quilombola. Mãe Bernadette morreu porque não foi feito isso. O filho dela foi assassinado do mesmo jeito porque não foi feito isso. E milhares dos nossos que se vão. E digo isso também, camaradas, porque não precisa derrubar mais de 1 hectare de floresta para poder produzir alimento no Brasil. Isso é mentira que esse agronegócio fala. E estou dizendo isso para a gente olhar o clima no nosso país. As mudanças no meio ambiente são graves. O ser humano está destruindo o mundo segundo o capitalismo. Cuidado quando a gente fala isso, porque não é todos os seres humanos, não. Nem o ser humano segundo o socialismo não está podendo, porque a gente não resolveu esse problema a nível mundial. Porque o ser humano segundo o socialismo vai salvar a Terra. E nós lutamos por isso. Camaradas, tem que nos doer. Tem que nos doer. Veio o Rio Negro. Eu tive a honra, a Gabi está aqui. Tinha vendido todos os jornais, viu? Era num dia de Brigada Nacional. Aí eu fui lá para Manaus. Aí na sexta-feira nós fizemos uma plenária com mais de 100 pessoas na UFAM. Filiamos 50 dessas e vendemos a cota do jornal inteira. Nem esperava. Aí sobrou amanhã do sábado no dia. Aí nós fomos para o Rio Negro, nadar no Rio Negro, né? Então eu tive a oportunidade de ir. E ao nadar no Rio Negro, que coisa gostosa aquilo, camarada, vocês estão vendo as imagens agora? O Rio Negro seco, em várias partes dele, camarada. É a pior seca da história da Amazônia, porque já tem ciclo de seca, mas aquilo ali é a destruição que o garimpo, que a mineração, que as grandes empresas capitalistas estão fazendo, estão matando as formas de vida. Camaradas, como nos lembra o nosso
nosso grande irmão aqui, Frei Gilvande, da Comissão Pastoral da Terra, que nós vamos ter a alegria de ouvi-lo amanhã, ele lembra aquele crime de Mariana que aconteceu. Ninguém, Mariana e Brumadinho, nenhuma punição. Quando a gente está falando de punição, nós estamos falando disso também. Ninguém punido até agora, nenhum executivo desse preso. Roube uma dona de casa que seus filhos estão passando fome, pega um saco de leite no supermercado, o que acontece com ela? Pois é, morreram naquele crime de Mariana 19 pessoas. Direto. Só tem que é um crime continuado e permanece impune. Somente nos últimos 4 anos, 500 pessoas se suicidaram ao longo do Vale do Rio Doce, que vai até o mar, passando pelo Espírito Santo. As baleias lá de Abrolhos estão deixando de se reproduzir por causa daquela lama. Sabe? Esses crimes permanecem impunes. Viajando no Brasil, nós conhecemos a Braskem lá em Alagoas. E o crime absurdo que eles estão fazendo, levando gente ao suicídio porque perdeu sua casa. Não pode mais morar no bairro que nasceu. Portanto, essas são bandeiras importantíssimas da nossa intervenção e da nossa luta. E nós estamos vendo o resultado disso aí agora. Por fim, camaradas, o crescimento do nosso partido. Eu só quero dialogar com a importância da gente ser o partido da classe operária no nosso país. Olha, nós temos muito jovem. E eu vim falando isso nos estados. Que bom! Que o inimigo fica nos acusando. Ah, isso aí é muito jovem. Eu acho ótimo ter muito jovem. A banda de música é da Revolução e com muita energia. E vários estão em muitas categorias. E qual é uma questão que a gente vem identificando junto com a MLC? Que os melhores filhos da nossa classe trabalhadora, não entendendo exatamente a importância do enfrentamento no sindicato, se desfiliam do sindicato, porque diz, ah, isso aí não serve para nada. E boa parte do sindicato realmente, no atual momento, sob a direção que estão, não está servindo para quase nada. Mas qual é o caminho? É justamente o contrário, tem que se filiar, tem que estar filiado. Nós temos que nos nossos núcleos debater isso e se preparar e ir para esse processo, para a disputa do movimento sindical, ir para esse processo para a gente se tornar uma grandiosa força da classe operária no Brasil. Isso é fundamental, porque a nossa classe operária está órfã. Ela está órfã. E nós podemos preencher esse espaço e devemos, e só assim a revolução avança nesse país. E por fim, camaradas, a questão da revolução. É muito importante que a gente reflita sobre isso. E em alguns debates, eu queria debater, dialogar isso com os camaradas aqui, pelas dificuldades no dia a dia. Às vezes a gente vai se distanciando e achando que é muito difícil, que é impossível uma revolução acontecer. Mas lembre-se dos nossos documentos que resgatam a história do nosso país e do mundo. Primeiro, muitas revoluções, inclusive socialistas, aconteceram. Vietnã, a China, que hoje é outra coisa, mas o processo revolucionário foi um dos maiores do planeta. Foi uma grandiosa revolução e que inclusive só se consolidou porque tinha a União Soviética do lado para terminar de derrubar, ajudar a terminar de derrubar a burguesia lá. Cuba, e veja os ganhos, né, o avanço que Cuba tem, inclusive do ponto de vista racial. Estou fazendo essas afirmações por aí. Camaradas, me apresenta qualquer país, vou resumir só da América Latina, qualquer país da América Latina que o povo negro em seu conjunto tem melhores condições de vida que em Cuba. Só um, fala aí. E eu estou desafiando a qualquer um a me falar. Onde tem? Qual? E só é em Cuba porque tem socialismo. Essa é a questão. Voltando aqui, as revoluções. Agora vamos pegar a história do nosso país. Eu quero citar 3 casos grandiosos. Primeiro, os quase 400 anos de escravidão, teve em torno de 20 mil ex-escravizados que não conheceram exatamente durante 100 anos o que era essa escravidão. Onde eles estavam? Dentro da grandiosa República de Palmares. A República de Palmares foi uma das grandes realizações do povo brasileiro. Foi a junção com nossos irmãos indígenas, do povo escravizado, da população branca não classe dominante e dos demais setores não brancos.
Foi uma unidade estratégica que durou mais de 100 anos. E naquele processo, camaradas, conseguiram vencer as forças inimigas por várias vezes, com armamento inferior. E como o armamento do Quilombo melhorava quando enfrentava as forças inimigas e tomava as armas dele para se fortalecer. 100 anos, camaradas, a ponto que a população do estado do Rio de Janeiro inteira naquela época tinha 8 mil pessoas. O Quilombo tinha 20 mil. A capital Recife não chegava a metade disso, do que o Rio tinha. E o Quilombo tinha 20 mil pessoas que não passaram fome durante 100 anos, que conheceram a liberdade durante 100 anos. Essa não é uma grandiosa experiência revolucionária que nós precisamos aprofundar o nosso estudo? O outro dos nossos povos originários, a Confederação dos Cariris, no final do século XVI e século XVII, o invasor que tinha tomado o litoral viu que tinha que tomar o restante do território e começou a adentrar para onde é o sertão hoje do Nordeste. Mas lá encontrou os povos cariris e outras dezenas de povos. E o que esses povos fizeram com armas rudimentares? Impediram o invasor por 30 anos de tomar aquele território. 30 anos de resistência, 30 anos de uma derrota atrás da outra a esse invasor. Essa outra experiência grandiosa, igual essas duas que eu estou falando, temos muitas. Mas nós temos dos comunistas também, camaradas. Nós temos que ser um partido que exalta a gloriosa insurreição de 1935. Aquela que o glorioso povo potiguar, honrando a sua origem do povo potiguara, que vivia naquela região toda, honrando essa história, tomou o poder no Rio Grande do Norte por 5 dias. Isso já aconteceu no Brasil. E tamanhas foram as medidas. Quem quiser saber mais, leia o livro ali do camarada Natanael Sarpeto. Mas grandiosas medidas foram feitas em 5 dias. Grandiosas medidas. 5 dias. E por muito pouco não tomamos no Rio, não tomamos em Pernambuco. Mas aquela gloriosa experiência de independência, onde o Praxedes Sapateiro se tornou governador do Rio Grande do Norte nas mãos do povo, insurreição em insurreição, aquela experiência corre nas veias da unidade popular. E eu estou falando dessa experiência revolucionária, camaradas, para dizer que nós lutamos por uma revolução nesse país. E a sua realização é possível, sim. E a sua realização é o que pode fazer o nosso povo voltar a ser feliz. Pode fazer o nosso povo ter vida e vida em abundância. E sigamos nessa perspectiva de construção desse partido revolucionário. E a gente vai conseguir construir esse partido revolucionário, camaradas, com uma questão aqui fundamental. Como disse o nosso camarada da redação do jornal, e eu quero ligar essa discussão, a fusão do movimento operário, a fusão do movimento de massa com o socialismo. Mostrar para as massas a possibilidade real, e essa possibilidade chama socialismo de liberdade. Essa possibilidade do nosso povo ser livre, ela está ali. E para isso, camaradas, nós temos que desenvolver um grandioso trabalho, que ele precisa ser diário, sistemático e constante. Desse jeito nós vamos atingir o nosso objetivo. E no mais, viva o 3º Congresso da Unidade Popular, viva esse partido revolucionário, e sigamos até depois da vitória. Registrando aqui 3 de novembro de 2023, no Rio de Janeiro.
direito vem, nosso direito vem. Se não tem nossos direitos, o Brasil para também. Confia em Cristo Rei, que nasceu lá em Belém e morreu crucificado porque nos queria bem. Confia em seu amor, vai reclamar Deus doutor, mas nosso direito vem, nosso direito vem.